conselho para os solteiros. A palavra de Deus, né, tinha algo específico na lei de Moisés para o povo de Israel não se misturar, mas ele tem algo específico no Novo Testamento também para o povo agora da igreja, onde ele diz: não se põe em julgo desigual. A palavra de Deus diz que quando nós conhecemos Jesus, ele tira o fardo pesado e nos dá um fardo leve, julgo, peso. Você tem ainda o peso, mas o peso é muito mais leve porque ele levou o pesado. Quando você faz aliança com uma pessoa que não conhece Jesus, ele carrega um fardo pesado. Será quem que vai carregar esse fardo com ele agora? Né? Como eu brinco aqui, né, com os jovens aqui. Né? Você que conhece Jesus tem como pai quem? Quem que você tem como pai? Quem? Quem conhece Jesus, quem tem como pai? Deus. E quem não conhece Jesus tem quem como pai? Diabo. Ah, seu sogro não vai entrar em casa. Em casa é assim, o sogro não vai entrar em casa. E de Deus, a presença de Deus. É com você, a decisão é tua. E isso é o conceito da palavra. Não adianta depois você ir lá na igreja e falar assim: Senhor, me faz conhecer a sua vontade. Ó, acabou de conhecer a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você se case com uma pessoa que está debaixo do mesmo jugo. É só obedecer. Tem que dar o dedo. Separação. Né? Estou falando com solteiro aqui, mas essa atitude não reflete só no solteiro, isso aqui agora reflete na vida de casado. Deus tem um plano, desde o princípio, Ele tem um plano de abençoar as famílias. A primeira instituição de Deus não foi a sociedade, a primeira instituição de Deus foi a família. Ele disse para o homem deixar o seu pai e a sua mãe, e a mulher deixar a sua mãe e a casa do seu pai, e eles se unirem e formarem uma nova família. Deus tem um plano de abençoar, né, a sua criação através da família. Mas o diabo também tem um plano de destruir a família. Ele não tem família, quer destruir. E a gente tem que entender isso. E para que eu conserve a família, para que eu mantenha a vontade de Deus sobre a minha vida e a vida da minha casa, eu vou ter que lutar, porque não é fácil ficar com a família junto. Ah, quantas vezes eu tive vontade de jogar a Priscila pela janela da casa? Tinha dia que eu tinha vontade de morar num prédio bem alto. Eu tenho certeza que ela já sentiu muitas vezes essa vontade também. Já você também, Juliana? A gente já deu o nome de Deus, né? Maravilhoso. Não faz nada de errado. Não pisa na bola de jeito nenhum, né? Só fico imaginando ele, quantas vezes já não pensou nisso. Todo dia. Mas é luta, é guerra. Eu tenho que buscar a santidade no meio da família. Eu tenho que desenvolver o respeito. A minha pergunta para você é: aqui a gente até está bonitinho, né? Está lá, né? A Priscila está lá atrás agora, mas se ela não tivesse, né, eu aqui pregando, eu estaria lá sentado do lado dela, vamos lá, né? A Juliana agora está ali abraçadinha com o Jardel, você com a sua esposa do seu lado. Mas a pergunta é: e aí? Quando a gente vai embora para casa e a gente fecha a porta, como é que estão as coisas lá dentro? Só 9. Amém. Passa a receita. Nós estamos vivendo em santidade. A santidade no nosso relacionamento, no relacionamento com os nossos filhos. É necessário, eu acho que acabou a bateria. Espero que a sua ainda não tenha acabado. A minha não acabou. Isso mesmo, pastor, não acabou, né, amiga? A santidade precisa refletir nos nossos relacionamentos. E aqui agora eu não estou falando só no relacionamento familiar, mas a nossa pureza nos nossos relacionamentos. Nos relacionamentos com as pessoas do trabalho, no relacionamento com as pessoas da escola, do nosso dia a dia. Como é que você, homem e mulher, se relaciona com o sexo oposto no seu ambiente de trabalho?
A santidade precisa refletir no nosso relacionamento com as pessoas. Com o nosso patrão. Às vezes uns são abençoados, né? Como é que tem sido refletido? Com seu colega de trabalho, com o ambiente de trabalho? Será que essa santidade está sendo refletida? Como é que essa pureza e essa santidade se reflete nas suas atitudes? E olha aqui, hoje eu vou mexer com os homens de novo. Abre comigo lá em 1 Pedro, capítulo 10. Eu quero que você abra comigo. Eu sei que vocês estão orando para ouvir a voz de Deus, pedindo que Deus fale com você, que você conheça a vontade de Deus. Olha aqui, eu vou mostrar a vontade de Deus para os homens aqui agora. Mas as mulheres podem abrir também. Ó. Se fosse para você, eu gravava para mostrar para o futuro marido, para o presente marido. Quem já ouviu aqui um pregador dizer assim, olha, já ouvi vários pregadores dizer assim, olha, a Bíblia me manda amar a mulher, não entender. Quem já ouviu o pregador dizer isso? Levanta a mão, quem já ouviu? Não, quero ver. Quantas pessoas já ouviram assim, ó, a Bíblia manda eu amar, não entender a mulher. Que a mulher é difícil de entender. Vou mostrar o que a Bíblia diz. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Grava. 1 Pedro 3,7 diz: igualmente vós, maridos, quem é casado aqui? Agora é os casados. Cadê os casados? Marido, né? Marido. Marido. O negócio é pegar para o seu lado. Olha, igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento. Essa conversa de que Deus só mandou você amar, não entender, isso não é conversa bíblica não, essa é conversa do homem. A Bíblia manda a gente amar e entender a nossa mulher. Vivei com vossas mulheres com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Ô mulher, olha, está difícil de Deus ouvir a tua oração, você não entende sua mulher. Nunca vai entender, pastor. Nunca vai haver mistério, rapaz. É verdade. Mas não tem jeito, a palavra diz que nós temos que entender. E sabe como que a gente entende a mulher? Não à luz do nosso entendimento ou do nosso conhecimento, à luz da palavra de Deus, à luz do Espírito Santo de Deus. O Senhor vai nos guiar e nos liderar para que a gente seja cabeça da nossa família e do nosso lar. E nós devemos, como homens e maridos, entendermos e amarmos as nossas esposas, considerando elas como um vaso mais frágil. Se amar, entende. A Priscila está ali, ó, estou gravando. Eu tenho a igreja inteira como testemunho. Mas é a palavra de Deus diz. Né? Aí não adianta, olha, quantos anos eu gastei orando em vão. Eu falava, Senhor, muda a minha mulher. Muda a minha, mas Deus não podia ouvir minha voz só porque eu ainda não compreendia a minha mulher. Eu já dei a dica aqui, né? O dia que a gente começar a resolver os nossos problemas com as nossas esposas e compreender e amar as nossas esposas, a gente nem vai precisar para Deus mudar ela, porque só o nosso comportamento já muda ela. Tem muita mulher aí que está de um jeito aí, porque você, na verdade, não está fazendo o que você devia fazer. Homem, seja homem. Homem, seja homem. Assuma o seu papel dentro da sua casa. Eu não estou falando de ser machista, não. Não estou falando de ser mandão, de desrespeitar, de impor. Isso não funciona. Não, nunca funcionou. Isso não funciona. Ser homem é ser um homem de Deus. Você foi criado para ser um homem de Deus, um homem que reflete a glória de Deus dentro do seu lar, dentro da sua família. O homem é aquele que é a cabeça, ou seja, é aquele que inicia, é aquele que lidera, é através dele que a família ora, é através dele que a família lê a Bíblia, é através dele que a família vive o Evangelho de
Jesus Cristo. Ele tem que ser o primeiro, ele tem que liderar, ele tem que ir na frente, ele tem que ser o exemplo. Glória a Deus. Aleluia. Mas está faltando um homem hoje nas casas crentes. Está tudo meio frouxo. Eu falo assim, não, vai lá, homem, ora. Não, minha mulher é de oração, graças a Deus, mulher de oração. Não, a casa, que bom sua mulher é mulher de oração. Na casa, a família do Senhor está precisando de homem de oração. A gente vai nas igrejas, está cheio de reunião de oração, de mulher, não tem de homem. Uma vez ou outra acha um aqui, um homem ali, o outro ali, porque os homens não estão sendo homens, segundo o conceito da palavra do nosso Pai, daquele que a gente diz que ele crê. Está cheio de homens segundo o mundo. Só que Deus nos chamou para ser diferente do mundo. Aleluia. De homem como o mundo está cheio. E não resolveu o problema, pelo contrário. Está aí o resultado desse monte de homem, segundo o coração e o pulso do mundo. O mundo está caminhando para a destruição. E Deus está precisando de homens crentes que liderem as suas famílias e os seus filhos ao Evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus. A santidade. E quando a palavra diz que você é a cabeça, ele está dizendo você é o que vai adiante. É você que traz, é você que inicia. Você é o iniciador do culto na sua casa. Você é o iniciador do ensino. Você é o iniciador da oração na sua casa. Se você não está fazendo isso, você não está cumprindo o seu papel. E é por isso que a sua família está indo e água abaixo. Está sendo destruída. Assuma a tua posição. Seja homem. A segunda atitude que refletiu na vida do povo buscando a santidade foi uma atitude que afetou a sociedade, toda a sociedade. Então, primeiro afetou a família e depois afeta a sociedade. Tem um escritor que eu gosto muito, tem até um programa de rádio, né, o Charles Swindoll, né, ele ensina muito bem a palavra de Deus, e um dia ele explicou uma coisa que eu anotei e eu usei agora hoje na minha palavra aqui, porque explica muito. Ele disse que para que Israel, né, ele conhece muito a respeito de judaísmo, e ele dizia, para que Israel fosse santo diante de um mundo que não é santo, eles tiveram que aprender a resistir ao poder dos seus sentimentos carnais. Eles tiveram que aprender a resistir diante desses sentimentos. Ou seja, a gente tem a tendência do que os psicólogos chamam de do intuito do rebanho. Né? Ou seja, é o que a gente traduz em português do Brasil, Maria vai com as outras. Né? Maria vai com as outras. Ou seja, é aquele que vai com a maioria do grupo. Levaram meu quadro embora, eu tinha colocado meu quadro aqui com propósito. Se alguém puder pegar meu quadro aqui de volta, né, eu tinha deixado ele ali, né, com umas linhas. Se alguém apagou, faz as linhas de novo. Eu tinha ajeitado ele ali porque eu queria dar uma pequena ilustração. Mas Apagaram mesmo. Não apagaram? Não apagaram. Vira ao contrário, vira ao contrário. Olha para cima, isso. Isso, e agora vira para lá. Isso, agora você vem para cá. Vamos lá. Isso. Vocês estão vendo umas linhas ali no quadro? Todo mundo consegue ver aquelas linhas? Há um tempo atrás, uma pessoa, uma pesquisadora, a Ruth, o nome dela, ela fez uma pesquisa entre adolescentes nas escolas. Ela pegou grupos de adolescentes e ela separou grupos de 10 adolescentes e ela pegava 9 desses adolescentes e ela instruía 9 dos adolescentes a levantar as suas mãos quando ela mostrava a segunda linha mais comprida que estava no quadro. Então ela falou para esses 9, olha, quando eu mostrar a segunda linha mais comprida, vocês todos levantem a mão. Mas aí depois ela chamou, né, mais a outra pessoa que não tinha ouvido a primeira instrução e colocou junto dos 10 e disse assim, e ela já tinha explicado isso para os 9, olha, quando eu mostrar a maior linha, vocês levantam a mão. Então quer dizer, tinha 9 que sabia que era para levantar a mão na segunda maior linha.
E um só que pensava que era para levantar a mão na maior linha. E ela colocava aqueles 10 garotos e ela ia. Essa é a maior linha? Ninguém levantava. Essa é a maior linha? Ninguém levantava. Essa é a maior linha? Quando ela chegava na segunda maior linha, os 9 levantavam a mão, porque eles tinham sido instruídos a fazer isso. Aquele outro que tinha sido instruído, apesar de ver claramente que a outra linha era maior, ele ficava na dúvida e ele olhava e ele acabava levantando a mão também. Isso ela estava provando, né, que é o instinto, né, que nós temos, o instinto de rebanho. Nós temos, né, em nós a necessidade de sermos aceitos e não sermos rejeitados. Então, muitas vezes, a gente acaba aceitando aquilo que a maioria aceita, apesar de, às vezes, haver convicção no nosso coração de que aquilo não estava certo. Então, aquela pessoa que tinha certeza que essa era a linha maior, quando chegava aqui, porque via que 9 levantaram a mão, levantava a mão. Em 75% dos casos, né, dos grupos que ela fez, essa pessoa levantava a mão, e aí depois ela perguntava, mas por que você levantou a mão? Não era, você não viu que a outra linha era maior? Ela falou, mas é que todo mundo levantou a mão, então, né, eu também achei que eu estava errada. E é isso, às vezes a gente está certo, mas porque tem muita gente fazendo de outro jeito, a gente acha que quem está errado é a gente. Porque nós não temos firmeza, nós não temos convicção, nós temos medo de sermos rejeitados. Nós temos medo de não sermos aceitos no meio. E a gente acaba indo com erro. A gente acaba cedendo o instinto de rebanho. É o que a gente chama aqui em inglês peer pressure. Né? Os jovens sofrem muito isso. Querendo estar lá, aquela juventude toda. Aí você em casa está ensinando ele a se separar para o Senhor, a viver uma vida santa, mas na casa dos outros 40 que convivem com ele na classe de aula, não tem esse tipo de ensino. E aí ele está vivendo naquele meio, ele fala, poxa, mas tem 39 que faz isso, só eu que não faço. Eu devo estar errado. Meu pai não conhece das coisas, não. Ih, esse negócio de Bíblia, esse negócio está errado. Vou com os outros. Misericórdia. Misericórdia. Nós precisamos entender isso, nós temos que formar o caráter dos nossos filhos e o nosso caráter para que a gente crie convicção no nosso coração, para que a gente não seja levado, porque a atitude de santidade, vai lá no versículo 31 agora, né? E no versículo 31 diz que isso levou eles ao quê? A uma atitude que mudou toda a sociedade. Versículo 31 diz assim, de que se os povos da terra trouxessem no dia de sábado qualquer mercadoria ou qualquer cereais para vender, nada lhe compraríamos no sábado, nem no dia santificado, e de que abriríamos mão do produto do 7º ano e da cobrança nele e de todas as dúvidas. Que coisa doida, já pensou? O mundo inteiro fazia negócio todo dia, o mundo inteiro, todo ano recolhia o seu mantimento depois da safra. Aí Deus entra na história do povo e para mudar a atividade, né, mostrar que esse povo era exclusivo, um povo que dependia de Deus e não das suas mãos, Deus estabelece, olha, um dia vocês não vão trabalhar. Olha, de 7 em 7 anos, um ano vocês não vão colher nada. Queria ver se Deus fizesse isso com a gente nos dias de hoje aqui. Falar só, você vai trabalhar 6 e um ano você ia ficar sem trabalhar. A esposa mata. Não, não é a esposa que mata, não. Tem muito homem aí que só de receber a notícia que pode perder o emprego, alguma coisa, já perde completamente o controle. Já não sabe mais o que faz. E agora? Ele esquece que ele tem um Senhor provedor, ele esquece que ele tem um Senhor que é dono de todas as coisas, ele esquece que tem um Senhor que cuida dele. E eu não estou dizendo que agora ele vai vir e vai pagar todos os seus aluguéis, mas ele vai cuidar de você. Amém. Mesmo que ele tenha que tirar da tua casa e te levar para um lugar mais simples. Ele vai te sustentar. E esse é um exercício de fé, porque a santidade tem que influenciar a sociedade. Amém, Jesus. Eles foram chamados para serem diferentes do mundo. E não é fácil ser diferente, querido, porque a nossa tendência é aquela ali, é de querer ir com todo mundo, é de ir com a maioria. É o instinto de rebanho. Se os bois vão, nós vamos atrás. Nós temos que mudar de atitude, nós temos que desenvolver nas nossas vidas essa santidade ao ponto da nossa fé, ela ser inquestionável, e nós entendemos que o nosso Senhor é Senhor,
Ele tem tudo nas mãos para suprir as nossas necessidades. Ele é rico em misericórdia, Ele é rico em graça. Independente das circunstâncias, Ele está ali cuidando de nós. Porque a palavra de Deus diz que Ele nos dá enquanto nós dormirmos. A palavra de Deus nos lembra de que em Cristo somos vitoriosos. A palavra de Deus nos diz, e isso não está falando daquele triunfalismo barato, não. A palavra de Deus está mostrando que nesses momentos difíceis, Deus vai estar com a gente. Aleluia. Imagina, né? Hoje em dia, se você até parar de trabalhar um ano, as coisas não deixam de existir. Você vai no supermercado, tem comida, as casas continuam sendo construídas, né? Os plantadores continuam plantando. Mas naquele tempo lá, se você não plantasse, não tinha nada. Você tinha que realmente viver da provisão de Deus. Você tinha que viver na expectativa de que os 6 anos que você plantou seriam suficientes para manter você agora no 7º ano, porque Deus te fez prosperar naquela terra. Agora Ele estava ensinando o povo a viver com fé e com sabedoria, com planejamento. Porque eles sabiam que no 7º ano eles tinham que parar, sem colher. E a plantação ficava lá, frutificando, mas eles não podiam pegar uma espiga de milho no pé. Era para que as outras nações e os outros povos fossem abençoados através das mãos daqueles que são os abençoados de Deus. E o povo em volta podia passar, colher e recolher e se alimentar do trabalho das mãos dos filhos de Deus. Porque Deus nos chama para a gente ser diferente. Deus chamou para você ser diferente. Como é que tem sido a sua vida de santidade? Um tempo de divertimento, nas coisas que você assiste, na roupa que você veste, ou é igual a todo mundo? Você faz o que todo mundo faz? Ou você quer ser aceito pelo mundo? A palavra de Deus diz que a amizade ao mundo é inimizade com Deus. Não tem jeito de eu ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. Ou eu estou com um, ou eu estou com o outro. É a hora de separação. É a hora de nós nos entregarmos. Aliás, na palavra de Deus, nós temos o exemplo de Pedro. Pedro foi um desses que sucumbiu à pressão. Quando Jesus foi denunciado e foi condenado à crucificação, quando juntou a multidão e olhou e viu Pedro ali, falou, ele é um dos deles. Ele olhou ali e falou assim, não, aquela linha não é mais cumprida, não. Eu conheço Jesus. Cedeu. Como é que nós estamos vivendo? E para encerrar, a última área em que fomos afetados foi na área da adoração, versículo 32. No versículo 32 até o versículo 39, ele aqui diz, eu vou resumir, não vou ler toda essa passagem novamente, mas aqui ele resume que o povo resolveu adorar a Deus e trazer de volta as ofertas que eles já não traziam já há muitos anos. Eles resolveram fazer os sacrifícios que já não eram feitos mais. E quando chega no versículo 39, no final, a última parte do versículo diz assim, assim não negligenciamos a casa do nosso Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse prédio aqui não é a casa de Deus. As igrejas que você vê construídas, elas não são a casa de Deus. A igreja é a casa de Deus. Você em Cristo é o templo do Senhor Jesus. Você é a casa de Deus. E é necessário que não venha faltar aquilo que é necessário no meio do corpo. Agora, isso eu não quero dizer que não há um momento em que nós devemos estar reunidos, porque a expressão da casa de Deus não está num indivíduo. A expressão da casa de Deus está em Jesus com o seu corpo. E é isso que a gente faz nesse prédio hoje aqui. Nós estamos aqui exprimindo, nós estamos aqui representando o ambiente de Deus. Cristo, nossa cabeça, nos reunindo, nós em comunhão como o corpo de Cristo neste lugar. E quanta gente tem vendido, olha, eu não sou
Eu não sou aquele tipo de pregador, né, que prega de uma forma farisaica, impõe uma lei e um jugo sobre o povo. Não sou, porque eu acredito que a palavra de Deus já nos chama a uns desafios grandes. E eu não preciso de mais jugo, mais peso sobre a minha vida, além daquele que eu já tenho, em seguir o caminho com Jesus Cristo. Então eu não sou aquele tipo de pessoa que ameaça, que diz, olha, se você não vier no culto, você está fora da comunhão, se você não vier no culto, você é um amaldiçoado, se você faltar, Deus não vai estar contigo naquela semana. Eu já cansei de ouvir esse tipo de coisa aí nas pregações, e isso não é verdade, porque Deus não vai nos abandonar. Mas eu tenho um problema quando a pessoa começa a trocar a reunião do culto por um negócio, por um trabalho, por uma coisa. Eu não vejo nenhum problema quando você tem uma urgência e necessita fazer um trabalho no dia que não é normal você trabalhar. Isso acontece. Mas chega um momento onde é necessário a gente fazer uma escolha. E tem gente que está escolhendo pelas coisas do mundo. Tem gente que está escolhendo não viver pela fé e não confiar no plano de Deus, mas confiar na força do seu trabalho. E aí sim eu tenho um problema com isso, porque isso demonstra a fraqueza de caráter, isso demonstra a fraqueza de fé, a infrutilidade. Desculpa se eu firo alguém aqui hoje, mas esta é a verdade da palavra de Deus, porque a palavra de Deus chama a igreja a congregar, a estar reunida com regularidade. E desde o princípio da história, o que a igreja mostra para a gente é que isso acontece pelo menos uma vez por semana. E se você não pode estar pelo menos uma vez por semana com a tua igreja, tem algum outro problema maior na sua vida. Tem algum outro Deus ocupando o lugar do seu Deus. Porque a gente pode interromper muitas vezes para tirar umas férias, a gente pode interromper para ir para um aniversário, a gente pode interromper para fazer uma festa, a gente pode interromper para ir diante de uma audiência importante do juiz, a gente pode interromper para ir receber uma herança, a gente interrompe aquilo que estávamos fazendo porque a gente julga que aquelas outras coisas são mais importantes. Mas, se é para o culto, não. Deus está vendo, sabe que eu tenho uma necessidade, Ele vai entender. Me perdoa, meu irmão, mas essa é a palavra de Deus. A igreja foi chamada para ter comunhão. Aleluia. E a comunhão acontece na reunião dos santos. Glória a Deus. E nós temos que ter comunhão com o corpo. E aqui a gente já tem a oportunidade de fazer isso várias vezes na semana. Nós temos o domingo, nós temos o culto de quarta-feira, na segunda-feira nós temos reunião na casa do Bruno, nos lares, outros irmãos estão desenvolvendo reuniões nos lares. A gente precisa de alguma maneira encontrar uma comunhão. A gente tem que abrir mão. Se nós queremos ver um avivamento neste lugar, nós vamos ter que começar a abrir mão de algumas coisas e colocar de volta aquilo que é mais importante nas nossas vidas. Santidade nos chama a um relacionamento mais íntimo com Deus, um relacionamento de separação. A santidade afetou a adoração desse povo e eles entenderam que não podia negligenciar, não podia faltar nada na casa do Senhor. Naquele tempo isso se refletia em dízimo e ofertas, se refletia no trabalho, no serviço, lá no templo. Hoje em dia isso se reflete na nossa comunhão com o corpo de Cristo, com o meu irmão. Preciso estar em comunhão. A igreja precisa ser adoradora, compromissada. A igreja precisa voltar à santidade. A igreja precisa se separar para Deus, para a obra de Deus. Se nós quisermos viver um avivamento neste lugar, nós vamos precisar mudar de atitude, de pensamento. As nossas ações vão ter que refletir no nosso lar, na sociedade, na adoração. Se você acredita que essa palavra hoje fez alguma diferença na sua vida, eu queria que neste momento você se curvasse diante do Senhor Jesus e agradecesse. E se ela trouxe essa convicção de arrependimento do pecado, que você se arrependesse e pedisse perdão diante de Deus. Se você acredita que você precisa ser mais santo neste momento, se renda a Deus e diz:
Senhor, derrama em mim o temor do Senhor. Derrama em mim o desejo, Senhor, de querer nada mais do que a Tua presença, de querer ser abundante no relacionamento contigo, de querer ser presente na comunhão com os meus irmãos. Se hoje essa palavra falou com algum homem neste lugar, neste momento, peça perdão a Deus se você não tem sido a cabeça do seu lar, se você tem feito alianças erradas, se os compromissos que você tem assinado não tem nada a ver com o compromisso de santidade diante de Deus. É hora de nós quebrarmos esses compromissos e nos entregarmos ao Senhor Jesus, porque não nos custou nada sermos salvos e ainda não custará nada a salvação, mas a santidade custa tudo. Ser santo como Deus é santo. Santo, santo, santo a tua presença. Santificado seja o teu povo, Senhor, neste momento, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, clamando, Deus Pai, que tu derrames o teu Espírito, Senhor, e venha, Senhor, convencer o nosso coração. Que o Senhor venha confirmar o nosso coração. Que o Senhor venha nos consolar, Senhor, Pai querido. Edifica a tua igreja aqui, Senhor. Levanta neste lugar homens, mulheres, jovens e crianças comprometidos com a tua palavra, Deus Pai. Transforma a nossa vida, Senhor. Aviva-nos na santidade, Senhor, Pai querido. Nós queremos neste lugar ver um avivamento, Senhor. Um avivamento da tua presença, um avivamento da santidade. Pai, nós queremos, Senhor, ver o teu caráter ser refletido na vida dos homens e mulheres deste lugar, Senhor, Pai querido. Ajuda-nos, Senhor, Pai querido, a termos a coragem de enfrentar a pressão do mundo, Deus Pai, e não caminharmos conforme o curso deste mundo, mas conforme, Senhor, a tua vontade, Senhor. A tua palavra revela, Senhor, que a porta é estreita e o caminho é apertado. Por isso nós te pedimos, Senhor, ser conosco nesses caminhos. E nos ajude, Senhor, porque muitas vezes nos sentimos sós, mas que haja em nós a convicção de que Tu és Senhor, para nós não cedermos à pressão deste mundo. Ajuda, Senhor, os Teus filhos a crescerem em fé. Deus Pai, ajuda-nos, Senhor, Pai querido, a desenvolvermos, Senhor, Pai querido, a nossa dependência de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Toda honra, louvor e glória desta manhã nós entregamos nas Tuas mãos, porque Tu és santo, Senhor. Santo, santo é o Teu nome. Quero te convidar a ficar de pé e adorar o nome. Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é fiel, Ele é santo. Senhor amado,
nas tuas mãos, Senhor. É necessário coragem, Senhor, para dizer: quebra estes vasos e faz de novo, mas é necessário, Deus Pai. Hoje reconhecemos, Senhor, que precisamos ser avivados neste lugar, Deus Pai. Por isso, está em ordem, Senhor. Quebra, Senhor. E faz um vaso de honra na presença, Deus Pai. Um vaso santo. Um vaso para a honra e glória do teu nome, Deus Pai. Ajuda-nos, Senhor, Pai querido. Pai, agora eu abençoo o teu povo, Senhor, pedindo a tua proteção, Deus Pai. E a tua proteção traga também a provisão, Senhor. A provisão necessária para que sejamos santos na tua presença. Dá-nos consciência clara, Senhor, da nossa necessidade de sermos como tu, Senhor. De termos a nossa mente transformada pela tua palavra, Deus Pai. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos e a praticarmos a tua vontade, Deus Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoa, Senhor, cada um dos meus irmãos que hoje aqui estão, Deus Pai. Eu peço, Senhor, que eles possam hoje te representar e que durante essa semana eles possam, Senhor, Pai querido, serem embaixadores de Cristo neste lugar, Deus Pai. Dá ao teu povo, Senhor, sabedoria e discernimento. Prospera o teu povo neste lugar, Senhor, enchendo os nossos corações de alegria e de desejo pela tua palavra, Senhor, Pai querido. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela tua presença neste lugar, Senhor, Pai querido. Tu abundou hoje aqui, Senhor, e falou conosco. Por isso somos gratos, Senhor, porque tivemos a oportunidade de dar culto ao teu nome no dia de hoje, Deus Pai. Que a graça do Pai, o amor do Filho e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de cada um de nós, até a volta do teu Filho amado, Jesus Cristo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, queridos. Pode chegar na porta, Deus te abençoe. E rapidamente...